Meu marido encontrou uma camisinha usada no meu carro e isso destruiu minha vida. Eu nunca vou esquecer o momento em que ele entrou em casa com o rosto branco, segurando aquele pedaço sujo de plástico como se fosse uma arma. Na hora eu soube que tudo estava perdido. A forma como ele me olhou. Não havia mais amor, nem sequer raiva, só desprezo. Aquilo quebrou algo dentro dele que nunca mais voltaria ao normal. E a culpa era toda minha. Essa história pode parecer um pesadelo, mas aconteceu. E começou de um jeito tão comum que até hoje me assusta. Eu sou a Camila e durante anos fui casada com o Caio, sim, o mesmo Caio que apresentava o Jornal da Manhã. Um homem admirado, centrado, respeitado. E eu era vista como a esposa sortuda. Sempre sorrindo ao lado dele nas fotos, em festas e nas redes sociais. Mas por dentro eu estava entediada. Achava que merecia mais emoção, mais aventura. Esse pensamento bobo me levou a tomar decisões estúpidas. E quando percebi o tamanho da burrada, já era tarde demais. Muito tarde. O Caio sempre foi o tipo de homem que colocava a família em primeiro lugar. Trabalhava muito, mas ainda assim chegava em casa com flores, fazia jantar aos domingos, me chamava de meu amor, mesmo depois de 7 anos casados. Mas eu comecei a me sentir invisível. Eu queria mais atenção, mais intensidade. Foi aí que conheci o Rafael, personal trainer da academia onde eu ia 3 vezes por semana. Jovem, bonito, cheio de energia. Ele me olhava como Caio já não olhava mais. E isso foi o bastante para me fazer esquecer quem eu era. Tudo começou com mensagens bobas. E logo estávamos nos encontrando no carro, atrás do prédio da academia, como 2 adolescentes irresponsáveis. Eu achava tudo excitante e perigoso. A adrenalina de esconder, de mentir. E Caio? Tão ocupado, tão previsível, eu tinha certeza de que nunca iria desconfiar. Até que um dia, ele precisou usar meu carro. O dele estava na oficina e ele estava atrasado para uma reunião. Eu entreguei a chave sorrindo, sem nem lembrar o que tinha deixado ali. E foi ali, naquele banco do passageiro, que tudo ruiu. Dentro do porta-luvas, entre um recibo de estacionamento e meu óculos escuros, estava o que restava da minha traição. Um preservativo usado, esquecido depois de uma das nossas escapadas idiotas. Quando Caio voltou para casa, ele estava em silêncio. Me chamou na cozinha e colocou o item em cima da mesa como se fosse uma bomba. "O que é isso, Camila?" ele perguntou sem levantar a voz. Eu não consegui responder. Só o som do relógio na parede preenchia o ambiente. E naquele silêncio ele soube de tudo. Ele sabia. Antes de continuar, quero pedir para você se inscrever no canal. Essas histórias são reais, são intensas, e o seu apoio ajuda a alcançar mais pessoas que precisam ouvir o que acontece por trás de sorrisos e aparências perfeitas. Curta o vídeo, se inscreva e vamos continuar. Caio não gritou, não quebrou nada, não chorou. Isso doeu mais do que qualquer escândalo. Ele só me olhou como se eu fosse uma estranha. "Eu confiava em você com minha vida, Camila", ele disse. Aquelas palavras me destruíram mais do que qualquer xingamento poderia. E mesmo assim, eu não consegui dizer nada, nem me justificar, nem pedir perdão. Porque no fundo, eu sabia que não havia desculpa para o que eu tinha feito. Eu o traí da pior forma, escondi, menti e ainda sorri como se nada estivesse acontecendo. Naquela mesma noite, ele dormiu no sofá. E pela primeira vez em anos, o silêncio entre nós era absoluto. Eu tentei fingir normalidade no dia seguinte, mas era como se eu estivesse vivendo com um estranho. O Caio que eu conhecia, doce, gentil, brincalhão, havia desaparecido. No lugar dele, havia um homem frio, distante, ferido. Eu merecia isso. Mas o pior ainda estava por vir. Achei que ele precisaria de um tempo, que conversaríamos depois, mas ele já tinha tomado uma decisão. E não era a conversa que ele queria. No terceiro dia, ele chegou do trabalho mais cedo. Disse que conversou com um advogado, que o casamento tinha acabado ali. Simples assim. Eu ainda tentei implorar, chorei, me ajoelhei como uma idiota. Mas ele não se abalou. "Você jogou fora tudo que a gente construiu. E por quê?" "Por um cara de academia", ele disse, com um nojo que me envergonha só de lembrar. O divórcio foi posto na mesa e não havia mais volta. Ele já tinha assinado os papéis. O homem que me amava agora só queria se livrar de mim. O Rafael sumiu no segundo em que soube que o Caio descobriu tudo. Correu como um covarde. Não respondeu mais minhas mensagens, bloqueou meu número, até saiu da academia onde trabalhava. Eu fiquei sozinha, literalmente. Nenhum amante, nenhum marido. Só o silêncio do meu apartamento vazio. E a vergonha. Caio, mesmo magoado, foi elegante, não contou pra ninguém. Mas isso não durou muito. As pessoas percebem quando a verdade fede. E a verdade da minha traição estava escorrendo pelas frestas do que restava da minha reputação. Minha sogra, que sempre me tratou como filha, parou de falar comigo. As amigas dele também. Até no trabalho começaram os sussurros. Aquela mulher que traiu o marido perfeito. Sim, eu tinha tudo. E destruí por impulso. Mas o que eu não esperava era que Caio não ficaria só no divórcio. A dor que eu causei nele foi profunda. E ele planejou devolver. Com frieza. Com estratégia. E com algo que eu nunca vou esquecer. Porque quando um homem traído resolve se vingar, ele não grita. Ele age. Aliás, antes de seguir com a próxima parte, aproveita para se inscrever no canal se ainda não fez isso. Essas histórias mexem com a gente, e o seu apoio é o que mantém esse conteúdo vivo. Curta, comenta o que achou até aqui, e bora continuar. A mudança em Caio era assustadora. Ele continuava calmo, educado, mas havia algo nos olhos dele que me dava medo. Ele parecia alguém que não sentia mais nada por mim. Era como se eu tivesse morrido e ele só estivesse lidando com os restos.
Não houve gritos, mas também não havia mais afeto. Ele evitava qualquer tipo de toque, qualquer conversa que não fosse prática. Tudo estava sendo organizado com uma precisão quase cruel. O apartamento, os bens, até a guarda do nosso cachorro. Nada ficou de fora. Em uma semana, ele já tinha empacotado metade das coisas dele. Eu tentava puxar conversa, buscava algum sinal de fraqueza. Mas ele não cedia. Aquilo doía mais do que qualquer discussão. A frieza dele me deixava sem ar. Eu, que sempre tive controle da situação, agora estava vendo tudo desmoronar e não podia fazer nada. A vergonha me queimava por dentro. E o pior, eu sabia que Caio estava tramando algo. Eu via isso no jeito que ele sorria de lado quando eu perguntava qualquer coisa. Foi então que começaram a acontecer coisas estranhas. Pequenas, quase imperceptíveis, mas que me faziam questionar se estava ficando louca. Um e-mail importante meu sumiu da caixa de entrada. Um cliente me ligou dizendo que não recebeu a proposta que jurei ter enviado. Comecei a desconfiar de tudo, até do meu próprio celular. Achei que era paranoia, mas agora, olhando para trás, vejo que não era. Era Caio. Ele já estava executando a vingança dele, em silêncio, com precisão, como se estivesse programando uma bomba. Um dia, tentei abastecer o carro e o cartão não passou. Liguei para o banco, disseram que minha conta estava bloqueada por tentativa de fraude. Era mentira. Eu sabia. Só podia ter sido ele. Mas como provar? Naquele momento, percebi que eu estava nas mãos dele. Ele tinha acesso à minha vida inteira. Redes sociais, e-mails, senhas. Tudo. E agora estava usando isso contra mim, com a calma de quem já havia sido destruído e estava reconstruindo o próprio ego com meus pedaços. No sábado seguinte, saí para uma entrevista de emprego. Cheguei atrasada, exausta, com a maquiagem borrada de tanto chorar no carro. E para piorar, o pneu estava murcho. Tive que ir de ônibus, me perdi no caminho e, claro, não consegui a vaga. Era como se o universo estivesse me punindo por tudo. Mas não era o universo. Era Caio. Ele fazia parecer coincidência, mas não era. Ele estava me desmontando aos poucos, com a paciência de quem quer ver o inimigo cair de joelhos. A pior parte não era perder coisas. Era perder a mim mesma. Eu já não conseguia me olhar no espelho. A mulher que eu via ali era uma sombra da Camila de antes. A infidelidade me transformou, e agora a vingança dele estava me cobrando cada segundo de dor que causei. E o mais cruel é que ele não dizia nada. Não me xingava, não me humilhava. Só observava. Sabia exatamente onde apertar para me destruir sem levantar um dedo. E estava funcionando. O que eu não sabia é que Caio não queria só me ver sofrer. Ele queria que eu sentisse exatamente o que ele sentiu. Queria que eu desconfiasse de tudo, que dormisse mal, que me sentisse sozinha e vulnerável. Ele fez isso com uma maestria que hoje me dá arrepios. Começou a sair de casa tarde, arrumado, perfumado, sem dar explicações. Quando eu perguntava, ele só sorria. Vou viver um pouco, dizia. Era cruel, porque agora eu era quem ficava em casa, esperando. Com o peito doendo e a cabeça cheia de imagens. Ele voltava tarde, às vezes nem voltava. E eu me revirava na cama, encolhida no lado vazio do colchão. Comecei a imaginar com quem ele estava, o que dizia, como a tratava. O mesmo veneno que eu derramei, ele me fez engolir em doses diárias. E o pior, ele fazia parecer natural. Com classe, sem baixaria, sem exposição. O silêncio dele gritava na minha mente. Comecei a perder o apetite, a dormir mal, a errar no trabalho. Enquanto isso, Caio só ficava mais forte. Era como se ele tivesse renascido da própria dor. Um dia, ele voltou para casa com um sorriso no rosto. Tinha feito uma tatuagem. O símbolo do infinito. Perguntei o que significava, ele respondeu. A dor que você me causou não vai acabar tão cedo. E riu. Aquele riso me fez tremer. Era ali que eu entendi. Ele não estava apenas se vingando. Ele estava se divertindo com aquilo. Ele queria me quebrar por dentro, como eu fiz com ele. Mas com classe. Com estilo. Do jeito que um homem magoado de verdade faz. Sem perder a pose. Alguns amigos dele começaram a me olhar diferente quando nos cruzávamos na rua. Era como se soubessem de tudo. E sabiam. Caio não expôs minha traição abertamente, mas fez questão de deixar migalhas suficientes. Um print aqui, uma conversa ali. Sem exageros. Só o necessário para que as pessoas formassem suas opiniões. Ninguém precisava ouvir dele. As pessoas conectaram os pontos sozinhas. E isso foi mais humilhante do que qualquer escândalo. Eu me tornei um exemplo do que uma mulher não deve fazer. Na empresa onde eu trabalhava, as coisas também começaram a desandar. Uma denúncia anônima chegou ao RH, dizendo que eu estava usando o carro da firma para encontros pessoais. Coincidência? Nem um pouco. Era o Caio. Eu não tinha provas, mas sabia que era ele. Cada ação dele era medida. Ele queria me destruir em silêncio, me transformar em ruína viva, sem tocar em mim. E estava conseguindo. Eu mal conseguia sair de casa sem sentir vergonha. Era como se o mundo inteiro tivesse descoberto quem eu realmente era. A humilhação que senti não era só por ter sido pega. Era por ter perdido o respeito de um homem que me amava de verdade. Porque Caio, mesmo ferido, nunca desceu ao meu nível. Ele não traiu, não mentiu. Só me fez sentir na pele cada dor que plantei. E isso é o que mais me destruiu. Não foi o fim do casamento. Foi a dignidade que ele manteve enquanto arrancava a mim aos poucos. Eu implorava por um escândalo, por uma briga. Qualquer coisa que tirasse aquele olhar vazio do rosto dele. Mas ele já não era mais meu. Certa manhã, acordei enjoada. Achei que era ansiedade, estresse, talvez até uma virose. Mas os dias passaram e os sintomas só aumentavam.
Fiquei apavorada com a possibilidade que me veio à cabeça. Fui até a farmácia, comprei um teste de gravidez e me tranquei no banheiro. Quando vi o resultado positivo, quase desmaiei. O mundo girou. Eu queria gritar, fugir, desaparecer. Porque eu sabia, aquele filho não era do Caio. Nós já não nos tocávamos fazia meses. E agora eu carregava o fruto do meu erro. Tentei pensar em como esconder, mas o Caio era esperto demais. Não demorou para ele perceber que eu estava diferente. Comecei a vomitar pela manhã, a me trancar no quarto, a evitar comida. Ele só me observava, em silêncio. Um dia me encarou no corredor e perguntou, sem emoção na voz, de quem é esse filho que você carrega? Eu travei. Meu corpo inteiro gelou. Não havia como mentir. Ele sabia. E o pior, eu sabia que ele tinha feito isso acontecer. Aquilo não era um acidente. Era parte do plano. Sem que eu soubesse, ele havia perfurado os preservativos que encontrou no meu carro semanas antes. Não por raiva, mas por cálculo. Ele queria que a minha traição tivesse uma consequência real. E teve. Você destruiu minha vida. Agora vai carregar um pedaço disso com você, ele disse, com uma calma apavorante. Era sentença. Ele me condenou da forma mais cruel possível, fazendo com que meu erro me acompanhasse para sempre. E sinceramente eu não podia culpá-lo. Eu merecia cada segundo daquela dor. A notícia se espalhou mais rápido do que eu podia imaginar. As pessoas cochichavam, me olhavam torto. Ninguém dizia nada, mas eu sentia os julgamentos em cada olhar. Minha própria família se afastou. Meu pai, um homem rígido e conservador, me chamou de vergonha. Minha mãe chorava toda vez que me via. Até meus irmãos me bloquearam nas redes sociais. Era como se eu tivesse deixado de existir para eles. Caio, por outro lado, parecia em paz. Como se tivesse encerrado um ciclo. Mas não tinha terminado. Ainda havia mais. Uma noite, sentei no sofá e desabei. Eu estava quebrada. Disse a ele que ia tirar o bebê. Esperava que isso ao menos provocasse alguma reação, mas ele apenas assentiu. Faça o que quiser. Já te enterrei por dentro, ele respondeu, sem olhar para mim. Aquilo doeu mais do que qualquer tapa. A frieza dele era absoluta. Eu não era mais nada para ele. Nem raiva, nem pena. Só um corpo estranho na casa que antes era nosso lar. E o mais cruel? Era tudo consequência das minhas próprias escolhas. A decisão pelo aborto foi minha, e foi um dos momentos mais solitários da minha vida. Não havia ninguém comigo, nenhum amigo, nenhum parente. Só o vazio, o silêncio, e a sensação de que eu tinha destruído não só um casamento, mas a mim mesma. Quando voltei para casa, Caio não estava mais lá. Ele havia se mudado. Deixou apenas uma carta. Nela dizia que me desejava o mesmo que eu dei a ele: abandono, frio, humilhação, silêncio. E que a partir dali, eu teria todo o tempo do mundo para refletir sobre quem me tornei. Depois que Caio foi embora, o silêncio se tornou ensurdecedor. Eu andava pela casa e parecia escutar meus próprios erros ecoando pelas paredes. Cada canto carregava lembranças dele. A pia onde ele lavava a louça sorrindo. O sofá onde assistíamos séries juntos. A cama, agora vazia e fria. Era como viver no mausoléu de um amor que eu mesma assassinei. Eu queria fugir da minha própria sombra, mas ela estava colada em mim. Me olhava no espelho e via uma estranha. Uma mulher que ninguém mais respeitava. Tentei recomeçar, me reerguer, voltar a trabalhar com dignidade. Mas o mercado não perdoa escândalos, mesmo silenciosos. Todo mundo sabia. Nenhum chefe queria lidar com minha imagem manchada. Recebi mensagens anônimas me chamando de adúltera, sujinha, mulher lixo. Algumas até de mulheres, esposas indignadas, mães revoltadas. Caio nunca precisou levantar a voz. Bastou me deixar sozinha com a verdade. E a verdade pesava toneladas. Não havia perdão, nem esquecimento, nem fuga. Numa tentativa desesperada de reencontrar um pouco de dignidade, entrei para um grupo de apoio emocional. Gente com histórias parecidas. Mas mesmo ali me sentia uma farsa. Eu não era vítima. Eu era a causa. A diferença entre dor e culpa é que a culpa não passa. E o que Caio fez comigo? Ele não destruiu só minha reputação. Ele destruiu minha paz. Não conseguia dormir. Sonhava com o dia em que ele jogou aquele preservativo na mesa. A imagem me assombrava. Era o começo do meu fim. Enquanto isso eu via ele florescendo pelas redes sociais. Começou a correr maratonas, viajar, postar fotos sorrindo com amigos, sempre cercado de gente. Ele havia renascido. Caio agora era um exemplo de superação. E claro, nunca falou publicamente o que aconteceu. Mas o brilho nos olhos dele dizia tudo. Ele estava limpo, livre. Enquanto eu me afundava em vergonha, ele subia degrau por degrau na admiração dos outros. Vi até um vídeo motivacional dele viralizar. Era como se o universo estivesse recompensando o homem ferido. Em uma das fotos ele aparecia com uma mulher nova, morena, elegante, de sorriso sincero. Era como se estivesse tudo no lugar. Uma vida nova, uma nova história. Uma mulher que, ao contrário de mim, parecia respeitar o que tinha ao lado. Aquela imagem me destruiu. Eu sabia que Caio nunca mais olharia para mim com qualquer sentimento. E a pior dor do mundo é saber que alguém que já te amou profundamente agora te olha como um erro. Um arrependimento. Uma cicatriz que ele prefere esquecer. Era isso que eu tinha virado, uma cicatriz ambulante. E quanto mais o tempo passava, mais claro ficava que não havia caminho de volta. Caio nunca me odiou com gritos, tapas ou vingança barata. Ele me destruiu com dignidade. Me fez viver com a culpa.
E isso foi mais eficiente do que qualquer escândalo. Porque a verdade é que homens de verdade não se rebaixam. Eles se levantam e te deixam no chão, sem precisar encostar um dedo. Comecei a evitar espelhos. Evitava lembrar quem eu tinha sido antes de trair o Caio. A mulher que ele levava para jantar, que ele apresentava com orgulho pros colegas. Aquela mulher já não existia. Agora eu era só um aviso ambulante. Uma placa escrita: não faça o que eu fiz. Ninguém me respeitava. Ninguém me olhava como antes. Até vizinhos que antes sorriam passaram a desviar o olhar. E tudo isso sem Caio dizer uma única palavra publicamente. O silêncio dele gritou pro mundo inteiro. Tentei encontrá-lo uma vez. Enviei uma mensagem pedindo para conversar, dizendo que queria pedir desculpas pessoalmente. Ele visualizou e ignorou. A indiferença doeu mais do que qualquer resposta ríspida. Foi aí que percebi. Ele não só me superou, ele me esqueceu. E isso é a morte emocional de qualquer mulher. Ser esquecida por alguém que te amou de verdade. Ele virou a página com tanta firmeza que parecia que eu nunca tinha feito parte da história. Isso, pra mim, foi a vingança mais cruel. Passei meses tentando me recuperar. Terapia, remédios, tentativas falhas de recomeçar. Nenhum relacionamento durava. Porque, no fundo, nenhum homem que veio depois me via com o mesmo valor que Caio via. Eles percebiam minha insegurança, minha culpa, meu medo. E aquilo afasta qualquer um. Me tornei uma mulher marcada. Por minha culpa. Por minhas decisões. A traição que começou como aventura virou uma prisão sem grades. E eu era a única carcereira. Me olhava no espelho e repetia: você cavou isso com as próprias mãos. Um dia vi Caio na rua. Ele estava com a nova namorada, de mãos dadas, rindo. Me escondi atrás de um carro. Aquela cena me destruiu. Não por ciúmes, mas por saber que ele tinha recomeçado com alguém que o merecia. Uma mulher que talvez soubesse valorizar o homem que eu perdi por burrice. Me senti como um fantasma observando os vivos. Eu não fazia mais parte daquele mundo. Eu havia sido banida da vida dele. E não tinha ninguém para culpar. Só a mim mesma. E mesmo assim, a vergonha não foi o fim. Eu ainda tinha uma última lição a aprender. Porque Caio, mesmo após meses de distância, ainda tinha mais uma peça do plano guardada. Algo que ele esperou o momento certo para colocar em prática. Não por maldade, mas por justiça. E eu, cega pela culpa, nem percebi quando estava caindo na armadilha final. Caio não queria só que eu sofresse. Ele queria que eu encarasse cada consequência até o fim. E a última parte da vingança dele foi tão bem feita que eu jamais poderia imaginar. Tudo começou quando recebi uma ligação de um número desconhecido. Era uma produtora de TV. Disseram que queriam minha história para um documentário sobre mulheres que perderam tudo por traição. Achei que seria uma chance de me redimir, falar a verdade, me abrir, e aceitei. Gravei o depoimento, expus minha dor, minha culpa. Chorei diante das câmeras. Mas só depois que o episódio foi ao ar, percebi quem estava por trás da produção: Caio. O programa era ideia dele, e ele fez questão de contar minha história ao mundo, sem dizer uma única mentira. O episódio foi ao ar em um canal de streaming popular. Em menos de uma semana, já estava entre os mais assistidos. A produção usou meu nome verdadeiro, minha imagem, minha voz. E o título era claro: a esposa que jogou tudo fora. No início, achei que as pessoas viriam ao meu lado, que entenderiam minha dor. Mas bastou abrir os comentários para perceber a realidade. Fui massacrada. Centenas de homens revoltados, chamando-me de tudo que você pode imaginar. E eu não podia culpar ninguém. A culpa era toda minha. Na metade do episódio, apareceu ele, Caio, de terno, com sua postura calma, seu olhar firme. Ele não me xingou, não me acusou, apenas contou o que sentiu, o vazio, a quebra da confiança. E depois, o processo de reconstrução, a forma como transformou a dor em força. Aquilo foi o golpe final. O público se encantou com ele. Chamaram-no de exemplo de guerreiro, de homem raro. Ele virou símbolo de superação. E eu, a vilã. O contraste era gritante. Ninguém enxergava mais a mulher arrependida. Só a traidora imperdoável. Recebi ameaças, piadas, comentários nojentos. Fui cancelada por completo. Amigos antigos desapareceram. Colegas de trabalho se afastaram. Até desconhecidos me apontavam na rua. O documentário virou minha sentença pública. Meu erro, eternizado na internet para sempre. E Caio? Ele seguiu em silêncio. Em nenhum momento comemorou. Não sorriu com maldade. Ele só deixou tudo acontecer. Porque ele sabia, a verdade, quando exposta, fala por si. E no meu caso, a verdade gritava. Gritava minha vergonha. Não dormi por semanas. Não comia direito. Caí em depressão profunda. Voltei para a casa dos meus pais, que também estavam envergonhados com tudo aquilo. Eles mal falavam comigo. Me tratavam como uma decepção ambulante. Minha mãe chorava todos os dias. Meu pai evitava me olhar. Eu havia arrastado toda a minha família para o fundo comigo. Um erro. Um único erro, e tudo desmoronou. Eu achava que estava no controle. Mas agora eu sabia. Caio tinha o controle desde o dia em que decidiu não me perdoar. A última vez que ouvi falar dele foi através de uma amiga em comum. Ele havia sido promovido. Estava noivo da mulher nova. E prestes a se mudar para fora do país. Um recomeço completo. Limpo. Sem rastros de mim. Eu havia sido apagada da vida dele. E o mais cruel? Com justiça. Ele não precisou fazer escândalo, ameaçar ou se rebaixar.
Só usou a inteligência e o autocontrole que sempre teve, e me deixou assistir minha própria queda enquanto ele subia. Esse foi o verdadeiro castigo, ver que ele venceu sem mim. E então, sozinha, destruída, marcada, percebi, o verdadeiro poder de um homem traído está no silêncio. Ele não grita, ele não corre atrás, ele não se vinga com raiva, ele apenas te deixa viver com a culpa. E isso, minha amiga, te consome viva. Depois de tudo, tentei reconstruir a vida longe de onde tudo aconteceu. Me mudei para outra cidade, cortei os cabelos, tentei começar do zero. Mas o passado não me deixava. Cada vez que alguém me reconhecia, sentia o sangue sumir do rosto. A internet nunca esquece. O documentário ainda circulava. Vídeos de reação, cortes com trechos meus chorando, memes cruéis. Eu havia virado piada nacional. E não importava onde eu fosse, meu nome vinha com um rótulo que ninguém queria se associar. Consegui um emprego simples, em uma empresa pequena, mas até ali não demorou muito para alguém descobrir. Bastou uma funcionária lembrar do meu rosto, e no dia seguinte, as piadinhas começaram. As pessoas não esquecem uma mulher que traiu um homem bom. Principalmente quando esse homem reagiu com elegância e força. Caio se tornou símbolo de superação. E eu, o exemplo do que acontece quando se pisa em um homem leal. Era como se minha vida tivesse sido resumida a esse erro. E talvez tenha sido mesmo. Não consegui mais me relacionar com ninguém. Nenhum homem olhava para mim com o respeito que Caio me dava. E eu já não confiava em mim mesma. Tinha medo de repetir tudo, de machucar de novo, de ser julgada a cada passo. A traição me tirou algo que nunca mais voltou, minha autoestima. Minhas amigas se casaram, construíram famílias. Eu via tudo isso pelas redes sociais, enquanto passava mais um sábado à noite sozinha no sofá. Um sofá que Caio comprou e que até hoje me lembra dele. Os anos passaram, e eu tentei escrever uma carta. Uma só, para ele. Não para reconquistar, não para justificar. Só para dizer que entendi, que doeu, que ele venceu. Mas nunca enviei. Porque eu sabia que ele já estava feliz, que abrir essa ferida de novo seria egoísmo meu. Eu destruí tudo que construímos, e ele apenas me deixou ver as consequências. Essa carta ficou guardada numa gaveta, assim como minhas memórias, minhas esperanças, e tudo que um dia pensei que seria minha vida ao lado dele. A última foto que vi dele foi com um filho nos braços. Um menino lindo, parecido com ele. E ali, sozinha no escuro do meu quarto, eu chorei tudo de novo. Porque aquele era o futuro que eu joguei fora. Aquele filho poderia ter sido meu. Aquela vida nossa. Mas eu troquei tudo por uma aventura ridícula, por um ego inflado, por vaidade. E agora não havia mais volta. Só restava observar de longe. E aceitar que eu fui substituída por alguém que soube valorizar o homem que eu joguei fora. Não é fácil admitir tudo isso. Contar essa história, reviver essa dor. Mas hoje eu entendo que o silêncio de um homem traído fala mais alto do que qualquer grito. E o respeito que se perde nunca é recuperado. Nunca subestime o poder de um homem justo. Quando ele decide te esquecer, você não existe mais. Você vira só um capítulo vergonhoso na história vitoriosa dele. Hoje eu vivo sozinha. Sem marido, sem filhos, sem amigos verdadeiros. Tudo que restou foi o eco das escolhas que eu fiz. Às vezes caminho pelo bairro e vejo casais andando de mãos dadas, sorrindo. Lembro do Caio segurando minha mão no cinema, me abraçando no frio, me cobrindo quando eu dormia no sofá. São lembranças pequenas, mas doem mais do que qualquer castigo. Porque agora eu sei que tive tudo, e joguei no lixo. Não por falta de amor, mas por imaturidade. Por egoísmo. Por não saber o valor que ele tinha. A sociedade perdoa o homem que foi traído. Aplaude quando ele se reergue. Mas a mulher que trai. Essa é lembrada como um erro eterno. E é exatamente isso que eu sou. Um exemplo vivo de como destruir um homem pode te custar a própria vida. Caio virou referência. Um profissional respeitado, um pai amado, um homem admirado. Eu assisto de longe, sempre calada. Porque sei que não tenho o direito de dizer nada, nem de tentar voltar. Ele me apagou da história dele com a precisão de um cirurgião. Já pensei em procurar perdão em outras pessoas. Em Deus, talvez. Mas a culpa é uma prisão sem grades, e eu ainda cumpro minha pena. Todo dia acordo e lembro que foi minha decisão. Ninguém me forçou. Ninguém me ameaçou. Eu traí por vontade. E agora carrego isso comigo até o fim. Não importa quanto tempo passe, quantos anos venham. Nunca mais vou me sentir inteira. Nunca mais vou ser olhada com o carinho que Caio me olhava. Porque eu destruí o homem que mais me amou. E isso não se conserta. A história do Caio me ensinou uma coisa que eu quero que todas as mulheres entendam. O silêncio de um homem machucado é mais perigoso do que qualquer grito. Ele não precisa te bater nem te xingar. Ele só precisa te deixar sozinha com as consequências. E isso dói todos os dias. Não subestime a dor de um homem leal. Eles são poucos. Mas quando você quebra um desses, você nunca mais encontra outro igual. E ele nunca mais te olha como antes. Ele te vê como uma decepção, como um erro irreversível. Essa história não é só sobre traição. É sobre orgulho. Sobre não dar valor a quem sempre te colocou em primeiro lugar. E quando você perde isso, a vida não te dá uma segunda chance. Ela te obriga a assistir enquanto ele é feliz com outra pessoa. Enquanto ele constrói tudo de novo. Só que com alguém que o respeita. Que não mente. Que não trai. Essa é a punição. Ver em silêncio aquilo que você nunca mais vai ter. E saber que a culpa foi sua. Só sua. E assim termina a minha história. Um aviso. Um alerta. Um espelho.
Que isso sirva para alguém que ainda está em tempo. Porque quando o homem certo decide ir embora, ele não volta. E você? Você vai viver para sempre com a lembrança do que destruiu.